Saudações a todos, a bendita paz do nosso Salvador. Estamos em mais um momento de meditação na palavra redentora, transformadora e salvadora de Cristo, nosso único Salvador. E nesse momento eu quero motivar a todos meus irmãos e irmãs, moços e moças, meus amigos, parentes, todos conhecidos pessoalmente ou não, os nossos irmãos do Bom Combate na internet, como o irmão Bruno Monteiro, entre outros, irmão Gino, irmão Rômulo, servos de Deus, pregadores da palavra que me ouvem nesse momento, servos e servas do Altíssimo. Quero motivar a todos a continuar buscando da parte de Deus e na Escritura Sagrada contida no livro Bíblia. O livro Bíblia é o livro que contém a palavra de Deus. Nós podemos encontrar a palavra viva e eficaz do Deus Todo-Poderoso, único verdadeiro, o Deus que enviou o Messias para a nossa redenção, para abrir a porta da salvação. E eu quero bendizer a Deus por essa oportunidade que tenho de falar convosco uma vez mais, através do CD, do DVD, do MP3, da internet, do YouTube, todos esses meios de comunicações que Deus tem nos aberto as portas para alcançar muitas vidas. São mais de 100 países onde tem liberdade para o Evangelho e tem alcançado a nossa pregação, entre tantos outros servos de Deus que não se acomodaram, que não se estacionaram nos palácios, nos templos, na vida rica, na apostasia, levando somente uma vida de religioso ou de religiosa. Mas entrou em ação por gratidão a Deus, por todo o bem que Ele já nos fez, como, por exemplo, um dos maiores, o sacrifício no Calvário, onde o nosso Salvador morreu e ressuscitou no terceiro dia, em nosso favor, em prol de toda a humanidade, no sentido de dar oportunidade de redenção. Quero te motivar também, meu irmão, a somar conosco, tu que me ouve nesse momento, amigo da causa do Evangelho, que ama esta causa por gratidão, não por negociação, não por querer fazer barganha ou nada em troca de maneira material e secular, mas por gratidão, por ter o fôlego de vida, por ter tido perdão dos pecados, livramento do inferno, salvação na pessoa bendita de Cristo, por ter paz, por ter essa oportunidade, mesmo em guerras seculares, nós encontramos a paz através da comunhão com Deus, através da palavra fiel do Senhor contida no Evangelho de nosso Salvador, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a nossa regra de fé e vida, e a porta da salvação se encontra ali na pessoa bendita de Cristo. Quero pedir a todos que puderem para estar somando conosco nesta batalha, nesta obra grandiosa, e quanto mais pessoas puderem vir somar conosco em toda a face da terra, nunca será demais. O nosso Salvador disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então tem vaga para todos. Se onde tu está nesse momento, tu não encontra vaga para trabalhar, espaço para trabalhar, venha somar conosco. Onde? Na causa do Evangelho. A causa do Evangelho
tem espaço e vaga para todos. Na religião, nas denominações religiosas, é que tem vaga somente para alguns, espaço somente para alguns, para grupinho, panelinha, sentimentos facciosos, como escreveu o apóstolo Tiago no capítulo 3, e disse que quem gosta desses grupinhos, panelinha, sentimento faccioso, é o pai da mentira e do engano, Satanás, Belial, o capiroto, aquele que é inimigo, o maior inimigo da causa do Evangelho. Mas para todos nós, homens e mulheres, servos e servas de Deus, independente da posição que ocupa, a título de informação, eu quero informar a todos que eu me chamo Lindomar Santos, sou casado, tenho 2 filhos e estamos servindo a Deus com alegria, servo de Deus. Temos conhecimento, bacharel de teologia, escatologia, hermenêutica, entre outros conhecimentos relacionados à palavra da Escritura Sagrada, e o nosso conhecimento também secular nos dá uma base necessária que possibilita o nosso trabalho nessa causa. Mas independente desse conhecimento, independente do título de pastor que tenho, independente de tudo isso, nós devemos estarmos firmados, sempre, na pessoa bendita de Cristo, na graça dele, dependendo dele e sabendo que independente da posição e do conhecimento que temos, secular ou eclesiástico, é possível fazer algo em prol da causa do Evangelho e alcançar muitas vidas. E muitas vidas hoje estão precisando ser alcançadas dentro de lugares chamados de igreja, entre aspas. São denominações religiosas que nos ensinaram ao longo dos anos a chamar de igreja. Mas, na verdade, igreja verdadeira só existe uma na face da terra. A igreja eleita de Cristo, que está em Mateus capítulo 16. Foi o início dela, quando o nosso Salvador mencionou acerca da igreja e que ele edificaria a sua igreja sob essa edificação, que ele, o Cristo, é a pedra fundamental, é a base, o alicerce. Nem as portas do inferno pode prevalecer diante dela. Mas o centro da minha palavra nesta oportunidade é motivar a todos, independente da sua situação, se tu tem mais recurso financeiro ou não, se tem mais conhecimento ou não, te dizer que é possível fazer algo, é possível contribuir de alguma maneira, é possível alcançar mais uma pessoa, pelo menos, nesta causa. De que maneira, pastor Lindomar? Eu vou lhe dizer, tu pode alcançar outras pessoas, outras vidas, primeiro, estudando, alcançando o seu conhecimento próprio, como está em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez conhecendo a verdade, que é Cristo, contida no Evangelho e contida no Novo Testamento, que é a aliança que vale para nós gentios, nós temos agora, após o conhecimento, a libertação, conhecendo a verdade, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, nós somos libertos, e após sermos libertos, nós podemos então contribuir para levar essa palavra libertadora a outras pessoas. Nós podemos ir pessoalmente e fazer isso tete a tete, face a face. Existe outra possibilidade também. Nós podemos estar fazendo uma distribuição desses materiais para alcançar outras pessoas, como, por exemplo, CDs, DVDs, livros que possam, de maneira prática e
bem transparente, simples e objetiva, mostrando Cristo no centro sempre, jamais pregando uma denominação, jamais pregando uma religião, jamais pregando uma placa como centro ou um líder, independente se é padre, pastor, pai de santo, papa ou assim por diante. São muitos títulos que estão usando e até inventando por sua conta e risco. Mas observe, tu pode também estar fazendo esse trabalho. Um dia, Deus, na sua infinita sabedoria, graça e misericórdia, alcançou esse pecador que vos fala. E eu fui alcançado através, entre os meios que Deus usou através do Espírito Santo que age nas pessoas sensíveis e sinceras, que agem em favor da causa. Uma pessoa me alcançou com um CD, através dessa distribuição do CD gratuito, com pregações, estudos bíblicos e palavras relacionadas ao Evangelho, que abre o nosso entendimento e nos ajuda, de maneira simples, clara e objetiva, a entender mais o plano de Deus para a salvação, que é simples, é fácil. Tanto um indouto, ou doutor, ou analfabeto, ou letrado, todas as pessoas podem entender, é fácil de compreender o plano da salvação e da redenção. É simples, fácil e objetivo. Mas para isso acontecer e alcançar mais e mais pessoas, nós precisamos de recursos para estar continuando a fazer esse trabalho, e mais pessoas também dispostas a fazer esse trabalho. Então observe bem. Uma pessoa me deu um CD que tinha uma mensagem dizendo: conhecereis a verdade. O tema era este. E esse CD do servo de Deus, o pregador Tupirani Loures, do Rio de Janeiro, ele fazia na época esse trabalho e ainda faz com a equipe da Geração Jesus Cristo. E esse trabalho me alcançou, então, no ano de 2007, no sentido de abrir o meu coração para esta causa também. E não ficar só estacionado nos templos, não ficar só quietinho naquela vida religiosa, mantendo a posição, mantendo o título, mantendo aquela pose, aquela máscara de fariseu que o nosso Senhor tanto nos orientou, principalmente Mateus capítulo 23, reservado para os hipócritas religiosos fariseus, como ali fica claro. E um dia eu fui um desses religiosos, só de manter a aparência, só de ficar na instituição religiosa, ali mantendo a aparência e sem ação prática, sem um ide na prática, sem obedecer a palavra de Deus. Mas eu fui alcançado por esse CD e fui observando esta e outras mensagens que os nossos irmãos ali distribuíam, através da internet também, colocando à disposição para ser baixadas gratuitamente, no YouTube, entre outros meios, para conseguir ouvir, estudar e também fazer o download gratuito. Então, este servo de Deus dizia e conclamava e chamando mais pessoas, convidando mais pessoas para também somar neste trabalho, em qualquer lugar que tivesse no mundo, em qualquer país, em qualquer cidade, independente se é grande ou pequena, se é na capital ou no interior, independe, onde tiver gente, onde tiver uma pessoa, onde tiver um ser humano, é possível esse trabalho ser feito e é necessário. E todos nós que já fomos alcançados pela palavra redentora, salvadora, transformadora, que abre a nossa mente para nos mostrar o valor da vida, o valor da família, segundo o projeto de Deus, segundo a palavra do Evangelho, e nos faz entender que gente é mais importante que coisa,
que nos faz compreender que é mais importante obedecermos o ID, independente da situação, se o trabalho vai começar pequeno ou não, se vai ter um templo ou não, se vai ser de casa em casa ou não, na rua, nas praças, ônibus. Todos os meios vale a pena e é importante, é necessário nós cumprirmos o ID, nós fazermos a nossa parte. A minha parte só eu posso fazer, mas a sua parte, meu irmão, minha irmã, só tu pode fazer. Meu colega de ministério, pastor, pregador, missionária, todas as minhas irmãs que têm esse título tão bonito de missionária, vamos abraçar a causa. Eu quero lhe convidar, em nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, vamos na prática obedecer o ID, vamos fazer missões. Não precisa ser missões internacionais que aparecem na mídia, que aparecem nas capas, que aparecem nos maiores congressos do nosso país. Não precisa ser só estas missões. Pode ser estas ou outras, como por exemplo a missão de alcançar alguém da sua família, da sua parentela, da sua vizinhança, alguém que tu conhece, alguém que está dentro da congregação, mas está vivendo uma vida de religião, de religioso, não foi liberto. É um dos grandes males em nossos dias. Pessoas no nosso meio, participando, congregando, tem cartão de membro, tem credencial de obreiro, de pastor, de pregador, de missionária e assim por diante, mas não são libertos. Eu conheço muitos, ninguém me contou, eu conheço muitos. Estão lá, estão aqui, estão junto conosco, mas não são libertos. Porque quando uma pessoa é liberta verdadeiramente pela palavra verdadeira de Cristo, no Evangelho restaurador, a restauração na sua vida e uma chama acende dentro do coração deste homem, desta mulher, quando a libertação acontece verdadeiramente, independente se tem posição ou não na congregação, independente se está nos holofotes ou não, quando há libertação, há restauração e essa chama acende em nossos corações pelo mover do Espírito. E nós então sentimos o desejo, o dever, a obrigação, a necessidade urgente de fazer algo para alcançar outras pessoas, outras vidas que estão padecendo, morrendo, chorando, lamentando sem paz, sem Cristo, sem salvação, sem refrigério. Há muitas pessoas assim. E nós, eu e tu, não é para outras pessoas fazerem. Sabe por quê? As pessoas ímpias, descomprometidas com a palavra e a causa do Evangelho não vão fazer. Os religiosos também, não adianta tu esperar eles fazerem, eles agirem. Se dependesse dos religiosos, eu estaria morto. Se dependesse dos religiosos, eu estaria destruído espiritualmente. Se dependesse dos religiosos, eu estaria apenas sendo mais um número na fila dos derrotados e desanimados, frustrados. Mas nós não devemos esperar e depender dos religiosos. Nós devemos sempre esperar e depender da palavra verdadeira de Cristo na pessoa dele, através do Espírito Santo, que ele enviou para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso companheiro. E este move e levanta outras pessoas sinceras, homens e mulheres, que têm amor verdadeiro no coração, que enxerga a sua vida não pelas falhas, porque todos nós somos sujeitos a falhar. Quem diz que não tem falha, não tem pecado, é mentiroso, está na Escritura. Mas aquele que é um pecador, como eu, pecador, porém arrependido, e quer seguir segundo a causa do Evangelho, nas pegadas de Cristo, todos estes, homens e mulheres, que se arrependem e querem fazer o melhor, segundo o que está orientado no Evangelho, por gratidão, por entender que ninguém pode fazer por mim, ou por ti, ou por outro ser humano, estas
coisas ligadas à vida espiritual. Então nós vamos querer com alegria fazer também para outras pessoas, para eles alcançarem a libertação verdadeira e então haver restauração nesta vida, então ser mais um e mais uma que vai trabalhar e juntar-se às fileiras desses trabalhadores da causa do Evangelho no bom combate, como disse o apóstolo Paulo. E assim nós seremos mais que vencedores em Cristo, fazendo a obra, fazendo o trabalho que compete a nós, com alegria, com satisfação. Não é para receber nada em troca, assim de montão. Tem muita gente, principalmente quando a gente observa os religiosos, eles querem fazer para barganhar, com a maldita, diabólica e beliânica teologia da prosperidade, que muitos enganadores, pastores, pregadores, estão enganando a muitos e muitos, indo e levando para o abismo com essa maldita e diabólica teologia da prosperidade. Tira o foco da salvação, tira o foco do arrependimento do pecado, tira o foco da renúncia mundana. Então pregam igualdade de riqueza para todos, pregam a barganha. Quanto mais tu der, mais tu vai ganhar. Quanto mais tu trazer para mim, mais tu vai receber aqui. Isso é mentira, não está no Evangelho assim. Mas quem pode pregar essas verdades e principalmente desmentir essas mentiras? É uma missão nossa, minha e tua, que já foi alcançado pela palavra verdadeira de Cristo, que ama a causa do Evangelho, que tem sinceridade no seu coração, no seu íntimo, e Deus nos conhece e sabe, sem enganação, sem fantasia, sem falsas promessas, pregando a verdade como ela é, simples, verdadeira, transparente, libertadora e restauradora. Então, meus irmãos, todos que estão me ouvindo através da internet, do CD, do MP3, no carro, na viagem, onde tu estiver, na fazenda, na capital, no apartamento, na faculdade, na lavoura, na roça, porque hoje tem muitos recursos que dá para ouvir até trabalhando na lavoura, na roça, como eu conheço alguns irmãos que fazem esse momento de estudo e está ouvindo a palavra e trabalhando, como o servo de Deus, irmão Antônio da Mata, como o nosso companheiro servo de Deus, Adonis Santos, entre outros que nós sabemos que estão com sinceridade no seu coração, independente de olhar para a religião, de líderes religiosos caídos, que apoia o desonesto, que apoia o injusto, que só pensa no seu bem-estar. Se a pessoa faz aliança com ele e banca ele na sua estrutura financeira, a pessoa pode levar a vida de qualquer jeito, sem compromisso com a palavra do Evangelho, e eles vão mantendo essas pessoas no rol de membro e mantendo a aparência. Mas Deus, que sonda os corações, que me conhece e te conhece, isso é que nós devemos estar atentos e olhando para Ele, para fazermos sempre a nossa parte. Então quero lhe convidar para estar somando nesta fileira, como eu fui alcançado um dia, através de um CD desse, através do estudo disponível gratuitamente na internet e também para fazer os downloads. Também entrei nessas fileiras para fazer a minha parte. E estamos há 4 anos fazendo esse trabalho, por gratidão, com alegria e agradecendo a Deus. Sabendo que isto é um dever nosso, é algo que a gente faz com prazer, porque me fez muito bem. Ajudou muito a minha vida. A minha vida se transformou e a cada dia vem se transformando para melhor e melhor, segundo a causa do Evangelho. Não segundo a enganação de homens sem compromisso com a palavra da Escritura, que ensina dogmas, que inventam coisas,
que colocam um fardo pesado sobre os ombros dos outros, como Cristo disse, e eles mesmos não querem mover nem conter. São hipócritas e são enganadores. Mas em Mateus 7, versículo 21 a seguir, está dizendo que está esperando essa raça de víbora, esses sepulcaiados fariseus hipócritas mascarados, com títulos de pastor, de pregador, de apóstolo e assim por diante. Mas observe, se não consertarem, se não se arrependerem e voltarem à cruz, voltarem ao Calvário, voltarem ao Evangelho verdadeiro de Cristo, sem querer usurpar das ovelhas, sem querer explorar, sem querer ter o benefício próprio, mas somar na causa e trabalhar em prol das ovelhas, como é o nosso dever como pastor, trabalhar em prol do rebanho. O rebanho nos sustenta no sentido de nos ajudar segundo o que eles podem, mas nós devemos, em contrapartida, pelo nosso dever e pelo amor à causa do Evangelho, nós devemos estar à disposição do rebanho, com amor, com alegria, dispor a nossa vida, a nossa casa, o nosso carro, dispor o nosso tempo e assim por diante. Tanto quando os irmãos estão alegres, fortes e sadios, estão podendo nos ajudar conosco, ajudando a construir, ajudando a ir pregar na praça, ajudando com as ofertas, ajudando com a sua vida, mas também e principalmente na hora da luta, da batalha, que estão doentes, que estão precisando de um tratamento físico, um tratamento de saúde, na hora que estão em depressão, na hora que estão em crise. Esta hora também, e principalmente nessa, nós, como pastores, nós devemos estar à disposição do rebanho de Cristo, que não é nosso. Muitos enganadores estão tomando posse do rebanho e dizendo: o rebanho é meu, a igreja é minha. É mentira, é engano. Eu quero, na autoridade do nome de Cristo, nosso único Salvador, pelo poder da palavra, eu quero nesta hora desmentir este engano. O rebanho não é meu, não é de nenhum outro pastor ou bispo, apóstolo e títulos tem inventado para aparecer. O rebanho é do nosso Salvador, é do noivo, é do que fez o sacrifício no Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Só ele pode dizer: o rebanho é meu, a igreja é minha. Nós somos trabalhadores da causa do Evangelho, servos. O título de pregador, de pastor, obreiro, missionária, entre outros, é apenas um sentido de organização e uma hierarquia no sentido do trabalho para a função de cada um. Isso não nos faz superior e nem melhor do que ninguém. Nós temos que nos unir. Então, nesse sentido, nós devemos estar com isso muito claro na nossa mente. Estarmos unidos, estarmos dispostos a viver e trabalhar em prol da causa do Evangelho, em prol do rebanho, em prol da causa que é maior do que a mim, maior do que tu, maior do que a instituição, é maior do que a nação. Uma alma vale mais do que tudo o que é material e secular. Nós devemos ter isso na nossa memória e gravar. Sempre, sempre, nós devemos estar à disposição para trabalhar na causa do Evangelho. Mas então, meus irmãos, queridos e preciosos de Cristo, observe bem, nós precisamos fazer a nossa parte e estarmos atentos para sabermos quem são os pastores verdadeiros que estão trabalhando em prol da causa do Evangelho por amor, porque têm convicção e libertação na sua vida, e quem são os cães gulosos que o profeta Isaías escreveu acerca deles, ou quem são os enganadores que o nosso Senhor e o único Salvador nos preveniu, como está em João 10. Tem ladrão, tem pastor e tem mercenário. Nós precisamos saber distinguir um e outro. Nós temos que ter isso claro na nossa mente. E como é que eu vou distinguir e separar, pastor Lindomar? Entenda bem, conhecimento. O conhecimento da palavra do Evangelho, o conhecimento da Escritura Sagrada, nos dará uma clareza se estas pessoas, tanto a mim que vos falo nesta hora, e todos os outros, estão andando conforme a palavra do Evangelho ou não.
Como posso ter certeza absoluta? Pelos frutos. Mateus 7, versículo 20, entre outras passagens. Pelos frutos os conhecereis. A prática de vida de cada um de nós, servos e servas de Deus, principalmente nesse sentido, nós da liderança, nós que estamos na frente, ensinando, pregando e apacentando, nós devemos estar zelosos, vigilantes, porque o exemplo da nossa vida é duplamente necessário, porque é tanto para os de fora quanto para os de dentro. E nós devemos sempre pregar aquilo que nós vivemos. Jamais pregar algo somente para os outros. Se os irmãos observarem, existem alguns temas que os irmãos não me viu pregar. Por quê? Porque eu não posso pregar sobre um tema que eu não vivo. Por exemplo, amor incondicional. Eu não posso pregar esse tema porque eu não alcancei essa graça ainda. Eu preciso ser sincero e confessar aos irmãos, porque aquele todo-poderoso, nosso Redentor, conhece o meu coração, conhece a minha vida e a sua. Eu não posso pregar porque amar os próprios inimigos é algo que eu não alcancei ainda. Não alcancei. Então eu não posso pregar amor incondicional. E eu vejo algumas pessoas, companheiros meus, pastores, sem título de pastor. E é importante lembrar que segundo a Escritura Sagrada, segundo o Evangelho, segundo a palavra do Novo Testamento, onde começa a igreja primitiva, no Atos dos Apóstolos, citado em Mateus 16, depois em Atos dos Apóstolos, depois em todas as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber o tratamento da igreja no sentido de congregação, no sentido de reunião, no sentido de juntar-se para adorar a Deus e fazer o trabalho, ajudar-se uns aos outros, adorar a Deus junto. Nós vamos perceber claramente uma grande diferença, clara, da maneira que pregavam e da maneira que viviam. Mas observe bem, em nossos dias, há pessoas com título de pastor, mas não é pastor. Porque segundo a Escritura Sagrada, segundo a palavra, que não nos deixa enganado e que vale acima do meu e do seu achômetro, que nós devemos seguir adequado, diz que pastor não é quem tem título, pastor é quem tem rebanho. Porque para ser pastor precisa ter um rebanho no sentido de trabalhar para um rebanho. O rebanho é de Cristo, como já disse. Mas para se dizer pastor, precisa estar trabalhando para um rebanho, precisa estar apacentando. Porque se necessário for, como está no Evangelho que escreveu o evangelista João, capítulo 10, que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, se for necessário, é preciso dar vida pelas ovelhas. Então, não tem como, entre outras passagens da Escritura, alguém se dizer pastor sem ter um rebanho. Ele pode ser pregador, ele pode ser obreiro, ele pode ser trabalhador da causa do Evangelho, ou ela pode, tudo bem, ok, tem base na Escritura. Porém, pastor não existe, segundo a Escritura, só com título. Eu conheço muito, só quer o título. Quando há uma oportunidade de fazer um trabalho, dirigir uma congregação, ou ir fazer missões, eles ficam caladinhos. Quando tem oportunidade, corre para dar uma saidinha da reunião. Não querem colocar os seus nomes à disposição, mesmo alguns depois que aposentam. É incrível, é impressionante. Antes usava desculpa e falava, não, eu não posso agora porque eu estou trabalhando, meu trabalho toma muito tempo. Ok, muito bem, respeito, está correto, porque quem está à disposição da obra, da causa do rebanho, não pode envolver com coisa dessa vida. Está correto, está sincero esse argumento. Ok, aposentou, está cheio de força e saúde, Deus tem dado força e saúde, força de vida, e mesmo assim, esses hipócritas, fariseus, que só querem a posição e o título, não se dispõem a fazer a causa. Eu não vejo eles fazendo missões, eu não vejo eles pregando na praça, eu não vejo eles gravando CDs e distribuindo, eu não vejo eles panfletando, eu não vejo eles contribuindo na prática, em ação, indo para fazer a obra do ID. Não vejo. Então, já fique sabendo, meu irmão e minha irmã, porque muitos não sabem disso e poucos companheiros, pregadores e pastores, têm a sinceridade e a honestidade de dizer claramente
essa verdade e desmentir essa mentira de dizer que quem tem título de pastor é pastor. Título de pastor é possível conseguir comprando em nossos dias. É possível tu conseguir com apadrinhamento político-religioso. Agora, ser pastor verdadeiramente é impossível tu comprar ou conseguir com aliança política ou com bajulação. Não tem possibilidade, porque é algo ligado a Deus, é vertical, não é horizontal. E isso conhece-se na prática. Uma pessoa, servo de Deus, verdadeira e verdadeira, um pastor, uma missionária, um obreiro, alguém sincero na obra, ela também não fica de braço cruzado. Sempre faz algo, está em ação, tem disposição para agir e fazer a sua parte. Então, muito bem, estamos partindo para a conclusão desse momento com a palavra do Evangelho e vamos terminar esse momento dizendo o seguinte: meus irmãos, não vamos desistir, não vamos baixar nossa cabeça, não vamos deixar Belial nos enganar e nos estacionar dentro da caminhada, que o pior tipo de desviado que existe é o desviado no Evangelho. Não é aquele que assume, diz, não dá, não vou congregar, estou fora, vou dar um tempo, vou resolver minha questão com Deus e tal. Esse é aquele sincero. Apocalipse 3 diz que é o frio, o que assume, para ele tem jeito. Também o quente é aquele que está em ação, está em vigor, está trabalhando, está fazendo a sua parte. Mas tem o pior tipo de desviado, é aquele morno. O morno é aquele que está no nosso meio, disfarçado, tem tipo de pastor, tipo de pregador, tem credencial de obreiro, de missionária, está no nosso meio, mas não faz a obra, não se dispõe a trabalhar em prol do rebanho, das ovelhas, não se dispõe a ir atrás do irmão pobre, atrás do irmão doente, atrás da alma que está perecendo. Em nenhuma das áreas ele dispõe a trabalhar na prática, efetivo, entrar em ação. Faz a oposição, diz que é errado a pessoa ter o conhecimento próprio, diz que é errado distribuir CDs de pregações, de estudo bíblico, de mensagem, de testemunho. Diz que é errado, diz que não pode, diz que tem que ficar só seguindo eles como liderança religiosa. Basta seguir a gente e está tudo bem. Isto é enganação, isto é trabalho contrário à causa do Evangelho. Isso é trabalhar em prol de Belial, incutindo na cabeça da pessoa uma vida e prática religiosa. E é importante lembrar, os religiosos foram os maiores inimigos de Cristo no sentido humano, no sentido secular. Religioso só vive de aparência, só vive de manter o seu clubinho, a sua posição na denominação que pertence e não quer saber da vida prática de obedecer o ID atrás das almas. Trata o ID de Cristo e a causa do Evangelho com desdém, de lado, em último plano, e cuida mais da denominação religiosa do que das pessoas, das almas, das vidas. Oh, Deus bendito, louvado seja o teu nome, que tem nos libertado, que tem nos alcançado com a sua misericórdia, com a sua mão poderosa, e que nos dá, por graça e misericórdia, em Cristo Jesus, nosso único Salvador, essa oportunidade de redenção, de salvação e de restauração. Eu quero lhe clamar, Senhor, que o Senhor esteja alcançando mais e mais vidas nesse momento. As que me ouvem aqui na região e em todos os lugares que esta gravação estará alcançando, através da internet, do rádio, através dos CDs, do MP3, através de todos os meios possíveis, que o Espírito Santo esteja alcançando e falando com cada vida, restaurando, pondo de pé, trazendo a graça, a alegria, trazendo a saúde em todos os sentidos, principalmente a saúde espiritual, a restauração, a salvação, o convencimento, o quebrantamento de coração. Ó Deus, alcance todas estas vidas e traga mais pessoas para somar conosco nesse trabalho, nessa missão, nessa grande obra. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Amém. Quero me despedir de todos com a graça bendita do nosso Salvador
E quero dizer, se tu ama essa causa e não pode fazer pessoalmente esse ID, não pode estar em ação, pregando, levando CD, distribuindo gratuitamente de mão em mão, de porta em porta, na praça, como nós temos feito pela bondade de Deus de nos dar vida, força e saúde, nós temos feito com alegria, distribuímos no mínimo 100 CDs por mês, MP3 também, distribuindo para as pessoas terem a oportunidade de estar ouvindo a palavra do Evangelho, estar conhecendo mais acerca da salvação, sabendo a diferença entre religião e a salvação, entre a igreja verdadeira e a igreja, entre aspas, denominacional, e as pessoas poderem entender cada dia mais que Jesus Cristo não é religião. Nós vamos seguir em frente, meus irmãos. E se tu não puder fazer esse trabalho, pessoalmente, tu pode ajudar esses irmãos que estão fazendo, seja os que fazem parte com o nosso grupo nesse trabalho dos irmãos do Bom Combate, ou outros grupos que tu conhecer perto de ti, onde tu mora, no estado, no país que tu estiver morando. Se tu quiser nos ajudar nesse sentido, tu pode estar entrando em contato pelo telefone 62-8162-2440, também através da nossa página na internet. Tu pode entrar acessar a comunidade do Orkut, comunidade Rádio Deus Vivo. Adicionando essa comunidade Rádio Deus Vivo, tu poderá ter acesso através da nossa rádio. Lá também vai ter o link da nossa página. Pastor Lindomar Santos e missionária Márcia Meire poderá estar falando conosco. E também, se quiser contribuir de onde tu estiver sem estar falando conosco, também tem esta possibilidade. Tu pode estar pedindo através da nossa página e nós estaremos passando o número da conta para tu estar contribuindo com qualquer valor que tu puder estar somando conosco nesta obra. Lembrando sempre que essa contribuição não é uma barganha, não é para comprar bênção. Eu não tenho direito e nem autorização no Evangelho para vender bênção para ninguém. Não é para receber nada em troca materialmente. Se tiver interesse de ajudar, de contribuir, seja por amor às almas, às causas do Evangelho de Cristo, para que outras pessoas possam ser alcançadas, como tu tens sido alcançado. E se tu puder ir pessoalmente, melhor ainda. Mas algumas pessoas não podem, por N motivos. Então pode estar contribuindo conosco, com outros grupos que tu conhecer, que está fazendo esse trabalho sério, desinteressado de bens materiais, pensando, sim, nas pessoas, porque gente e alma vale mais do que coisa. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os meus irmãos e irmãs, e vamos em frente, seguindo, olhando para o alvo que é Cristo, autor e consumador da nossa fé, que nunca falha, que nunca nos decepciona, que nunca nos deixa no momento difícil. Ele está conosco no momento de alegria, de festa, de força, e está também nos momentos de dificuldade, de enfermidade, em todos os momentos. E também que todos estejam atentos e sabendo que nós devemos cuidar dos nossos familiares, da nossa família, como escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos seus familiares, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então vamos cuidar da nossa família, porque abaixo da causa do Evangelho, o mais importante de tudo é a família. Causa do Evangelho e família, nós devemos cuidar e fazer o máximo. Deus em Cristo esteja com todos. Amém e amém.